Pessoal, sejam bem-vindos para o primeiro plantão de dúvidas Python Birds. A ideia é começar a fazer essa experiência aqui de tirar dúvidas do pessoal que vem fazendo o curso gratuito Python Birds. Basta acessar aí o www.python.pro.br que você consegue ver o primeiro módulo Python Birds que ensina a parte de programação procedural e orientada a objetos. E aí você também pode participar aqui desse plantão de dúvidas. Se você estiver lá, você vai receber o link para participação aqui no plantão. E aí, vamos ver quem está aqui. O plantão é aberto para quem se inscreve em geral e, obviamente, para todos os membros do curso aqui. Temos aí o Bart, César, Fernando, Eli Couto, Guilherme, Lucas, Michel Amaral e Milton Bastos, o River e o Wagner, por enquanto. Então é isso aí, pessoal. Dúvidas aí. Quem tiver dúvida pode liberar aí o microfone. Vamos esperar. Se ninguém falar nada, a gente vai, de repente, vamos dar uma olhada aí no que você vai trazer. Mas ninguém, pô, ninguém se preparou para esse? Não vou ter que colocar uma Ô, etapa, né? Renzo, Diga. é o César falando. Cara, na verdade é muito do básico mesmo. O pessoal lá do Hotel Urbano passou uns exercícios e tal. Eu consegui fazer os dois exercícios bem. Até o de palíndromo e tal, eu consegui fazer bem. Na hora que chegou no do dicionário, eu senti um pouco de dificuldade. Eu não consegui acessar os itens do dicionário. Era um exercício que falava que tinha um cadastro dos funcionários, né? O Hum, João Pereira, Maria Silva, Pedro Peixoto, Luiz Almeida, daí tinha a idade, o e-mail, o setor que ela tá e o salário. Daí, tipo, era para fazer um programa que retornasse o nome e e-mail de todo mundo que tivesse mais de 25 anos. Só que toda hora que eu tava hum. fazendo alguma coisa, eu tava quebrando e não tava acessando. Eu não sei se é. Pode Excelente, falar. excelente. Tá, vamos brincar aqui. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Se você tiver o enunciado aí é melhor ainda. Tenho, vou pegar aqui. Utilizando o conceito de dicionários, faça uma ficha de cadastro de 4 funcionários utilizando a seguinte estrutura: nome de dados, nome dados, que acho que é o nome, é o nome da variável que a gente coloca, idade do dicionário, né? Então seria idade, e-mail, setor e salário. Daí são os 4 funcionários: João Pereira, Maria Silva, Pedro Peixoto e Luísa de Almeida. E tem 2 só com mais de 25 anos. E é para retornar o e-mail, o nome e o setor dos funcionários com mais de 25 anos. Beleza, vamos então. Vocês estão vendo minha tela aí agora? Deixa eu ver. Sim. Sim. Sim, aqui a parte de código. Vamos aí, close orders. Como isso é Python Buds, a gente vai ter que utilizar o unit test mesmo, tá? Perdão aí para quem já é membro do curso, mas para a gente não complicar a vida de. Porque, como em geral vai estar o pessoal também que só viu o Python Buds e não viu o PyTest, está no segundo módulo, vou utilizar isso aí. Então, sei lá, vamos criar aqui mesmo dentro do projeto. Depois eu vou zerar esse projeto aqui mesmo. Vou chamar de cadastro colaboradores. Seria mais ou menos isso aí, né, César? Isso, é isso mesmo. Acho que eu escrevi errado. Colaboradores, não, escrevi certo. Na verdade, Ô, isso aí podia Renzo, ser por que em praticamente. geral a gente não usa o nome tipo, de variável com, se for 2 palavras, tudo junto e a segunda palavra com maiúsculo, sempre colocar um underline? Por que vocês usam essa boa prática no Python? Eu venho de PHP e JavaScript, daí a gente sempre usa, tipo, cadastro funcionários, cadastro minúsculo, funcionários com F maiúsculo. Excelente, excelente pergunta aí, César. A razão é o seguinte: cada linguagem de programação tem um- uma convenção, né, ou boas práticas com relação à escrita de código. Tá? Em Python, toda melhoria da linguagem ou qualquer proposta é feita através do que se chama PEP, que vem de Python Enhancement Proposal, ou seja, uma proposta de melhoria no Python. E aí elas possuem um número de acordo com uma proposta, né? Então a oitava Uhum, proposta que foi feita e aceita para o Python é isso aqui que é um Style Guide for Python Code, ou seja, um guia de estilos para o código do Python. E aí você consegue
tem uma porrada de coisa aqui nessa PEP, ela é grande, vai falando de tudo, olha lá, qual é o layout que é esperado, tal. E existe uma hora que ele fala de formatos, olha lá, table expense, line break, enfim. Aqui tem toda a parte de style guide que você vai encontrar na maioria das vezes. E aí o que acontece? A turma costuma até escrever bibliotecas que já verificam se o teu código ele obedece essas regras. Por exemplo, lá no segundo módulo, você que é membro por conta de ser do Hotel Urbano, lá no segundo módulo eu mostro o uso de uma ferramenta chamada Flake8. E aí ela vai pegar esse código todo para você. Então é assim, é meio arbitrária a definição do Style Guide. Então, algumas linguagens, como por exemplo o Java, vai usar eu sempre esqueço quem é o Pascal Case e quem é o Camel Case. Um começa com letra maiúscula e o outro começa com letra minúscula, mas depois todas as outras palavras você vai colocando como letra maiúscula. Então, no Java você usa sempre nomes de classe com a primeira em maiúscula e as demais palavras também em maiúscula, e nome de variáveis, tudo começando com minúscula e as outras em maiúsculas. Em Python decidiu-se, para nome de variáveis, utilizar o snake case. Uma coisa possível, e aí lembrando que o Python tem um zinho do Python que fala que legibilidade conta, né? Ou seja, a gente passa muito mais tempo lendo o código do que escrevendo. E aí se você pensar em estilo de guia, você com certeza vai ser mais difícil de você confundir um nome de variável que esteja com o snake case, né? Que é o que você coloca com underline, com uma classe, que é o camel case. Eles são extremamente distintos. Já se você tem o parecido, só variando a primeira letra, ele está um pouco mais parecido. Mas assim, foi arbitrário, tá? Então não tem muito como também ficar defendendo, né? Então alguém decidiu, o pessoal seguiu e a convenção é muito forte. Você pode escrever de outra maneira, você de repente na sua organização pode definir outro style guide para ela, sem problema. Né? O importante eu acho que é ser uniforme. E aí eu prefiro ser uniforme de acordo com a comunidade. Então, quando eu estou escrevendo código Java, eu vou escrever da maneira do Java. Se eu vou para o Python, eu escrevo da maneira do Python e assim por diante. Legal. Beleza? Beleza. E é interessante porque para variáveis e métodos é o snake case, mas para nome de classes é o camel case. Né? Exatamente. Ok. Vamos lá, então. Isso aqui talvez saísse até por docstring, mas vamos relembrar. Eu nem lembro. Mas aí tem que começar com um teste, se eu for querer escrever com um teste, né? Então, deixa eu dar aqui um nome. Vou escrever teste, porque tem que ter lá o prefixo, né? Para poder rodar como teste. E aí eu vou colocar class... A primeira coisa que você... Apesar que pode ser... Como que estava o enunciado aí? Fala de novo aí pra gente, César. Utilizando o conceito de dicionários, faça uma ficha de cadastro de 4 funcionários utilizando a seguinte estrutura. Chave, 2 pontos. Nome, dados... Você tem o texto aí mesmo ou não? Você está lendo isso? Tô lendo. Manda aqui pelo chat, por favor, que aí então eu já colo aqui para... Claro, boa. Tá aí na mão. Aqui. Beleza, então, utilizando o conceito de dicionários, faça uma ficha de cadastro de 4 funcionários utilizando a seguinte estrutura. Chave, nome... a chave nome, dados, idade, e-mail e setor. Inclua os funcionários João Pereira, 25. Não entendi só como eles queriam, porque aqui parece que chave... Eu acho que dados é uma lista, né? O nome... ficou muito... O nome do funcionário a chave é o nome do funcionário e os dados são uma lista, com idade, e-mail, setor e salário. Então, não ficou muito claro como seriam aqui o formato da... Me parece sim ser uma lista, tá? Apesar que eu não gostaria de colocar um cadastro desse com lista. Eu gosto muito da estrutura de dicionários mesmo para fazer isso.
Tá, mas... Eu acredito que está puxando para dicionário mesmo. Pode ser uma chave, o nome ser a chave e o restante ser o valor segundo desse dicionário, dessa chave ser outro dicionário, com idade, como chave e o valor. Se, por exemplo, João Pereira é a primeira chave. Aí ele tem o dicionário que compõe ele. Idade 25, e-mail João Pereira, setor marketing, salário 1950. Isso. Agora, o que também não está claro é se você teria que fazer as funções para cadastrar essa lista, de que forma esse input teria. Né? Aqui ele inclui os funcionários, quem você deve incluir, faz o programa que retorna o nome. Então você pode considerar que essa turma aqui toda, né, que você poderia receber até numa própria lista. Né? Então vou chamar aqui uma classe teste colaboradores. Vamos lembrar aí do unit test. Tenho que herdar da classe test case. Vou fazer aqui um setup. Opa, class não. Vou fazer um setup criando aí então a minha lista de meu dicionário de colaboradores, né? Então vou colocar aqui, assim, colaboradores igual a um dicionário onde eu vou copiar essa turminha aqui. Por que ele pulou ali? Eu não sei. João Pereira, Maria Silva, Pedro Peixoto, Luiz Almeida. Então é isso aí. Vou ter que criar. Isso aqui vai ser. Ela falou que vai ser a chave. Então vamos colocar aqui esse pessoal aqui como chave. E vou seguir o que o River falou de início, tá? Então, os dados respectivos dessa chave serão os valores. Então, a semântica do que tem para cada um desses valores vai ser a posição. Porque em lista... Por que ele colocou arroba junto ali? Eu não sei. Separado eu não sei. Epa. Vamos pular aqui. Vamos juntar esse meio aqui. Isso aqui é uma string. Isso aqui também é uma string. Opa. Vou aqui usar o de ir para o lado assim. Concorda aí, César? Concordo. Você entendeu essa primeira parte ou não? Então, como você define o seu dicionário, tipo, as chaves e os valores, beleza, mas eu acho que a gente não, eu pelo menos pelo curso, eu não tinha tido o conceito desse setup que você faz. Acho que no curso eu não tinha abordado isso, eu estava indo pelo jeito convencional mesmo, dando um nome de uma classe para, tipo, cadastro, colaboradores, daí passava todos esses argumentos embaixo do dicionário. Não, tá. É porque aqui eu só estou escrevendo o teste, né? Eu criei só o dicionário que ele pediu, tá? Deixa eu dar um passo para trás. Você já terminou o Python Buds, não? Não, eu tô finalizando. Eu finalizei, quer ver? Eu tô aqui tô com o curso aberto aqui. É que você está usando o unit test, no Python Buds você usa doctest. Não, lá eu uso o unit test mesmo, porque os testes são todos escritos com unit test. Eu terminei a parte de container e interação. Tá, porque você está bem no início, tá? Aqui eu só estou fazendo um código para executar, tá? Depois você vai ver o conceito de teste automático. Eu vou colocar assim, ó, self.assert
false. O que esse cara aqui vai fazer quando eu executar? Ó, se eu vier aqui no PyCharm, ele sabe que isso aqui é um teste. Então, se eu clicar com o botão direito, ele roda aqui nesse formato, ó, run unit test for isso aqui. Então, o que ele faz? Ele roda e eu consigo me certificar que um valor tem, que uma coisa que eu estou calculando tem um determinado valor. Então, me certifique, eu quero me certificar que esse valor que é passado aqui é falso. Como ele não é, ó, ele me dá um erro falando, ó, eu esperava falso, só que eu recebi verdadeiro. Então é a mensagem que ele está dando, verdadeiro não é falso. E aqui, eu vou colocar o false, e aí ele passa, tá vendo? Ficou verdinho aqui do lado, ó. Inclusive dá para ver ele verdinho aqui se eu tirar o filtro, que ele filtra os que passaram com sucesso. Então isso aqui eu estou usando só para executar, só para eu testar e saber o que eu espero, né? Então, por exemplo, o que eu estou construindo aqui, então, estava antes no setup, mas eu não vou utilizar o setup então para não confundir mais, é o seguinte, eu estou construindo o meu dicionário de colaboradores, que é a minha base de teste que foi passado aí no exercício. Então, eu sempre aproveito, quando me dão um exercício os exemplos, quando me dão aí os exercícios e os exemplos, eu já uso os próprios exemplos para construir os meus testes. Por quê? Porque fica relativamente aqui simples de saber qual vai ser o resultado. Então, o que ele está querendo? Ele falou, escreva um programa. Como esse problema que você está fazendo é simples, e você ainda está na parte procedural da coisa, então só estou utilizando o que ele está pedindo. String, número, lista, dicionário, beleza? Então, qual que é a ideia? Ele vai querer filtrar maiores de 25. Não é isso? Eu passo aqui os colaboradores e eu vou ter um resultado esperado. Né? Essa é a ideia. Vou ter essa função que vai me retornar um resultado. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou querer escrever um método para me certificar, um teste, que vai me certificar se o resultado que eu vou obter é o esperado. Dada essa lista aqui, qual que seria o resultado esperado? Pedro e Luísa. Isso, só que aí a gente tem que dar uma olhada no que ele falou que está esperando. Ele falou, olha, retorna o nome, retorna o e-mail e o setor. Então, são 3 coisas. Como você vai retornar nisso? Não tenho exatamente qual é o formato, porque eles não definiram a estrutura de dados. Já que não foi definido, a gente vai definir aqui. Então, eu vou querer o quê? Que esse resultado seja igual a esse segundo parâmetro que eu vou passar aqui. O assert equal faz isso. Ele vai pegar o primeiro parâmetro e vai comparar com o segundo, que a gente vai construir. Então, eu vou determinar que vai ser uma lista. Como você disse, ele vai ter que pegar quem? Ele vai ter que pegar o nome. Então, vai ter que retornar o nome aqui. E aí, essa lista eu vou dizer que cada elemento vai ser uma tupla. Tá? A gente trabalhar com com várias estruturas de dados do Python aqui, tá? Então, ó, formatei. Primeira coisa, ele disse que vai precisar, então, retornar o nome, né? Depois, ele falou que tem que retornar o quê? Nome e e-mail. Então, vão ser esses caras aqui, né? E depois, setor também, né? Cadê? E-mail, setor. Isso, e-mail e setor só, então. Então, vamos copiar, aproveitar para copiar já tudo aqui que eu vou precisar. Peguei esse cara aqui, vamos copiar aqui, ver se vai sair direitinho. Ih, ficou cagado. Aí eu não vou conseguir fazer a... Era melhor até ter copiado tudo e só extraído dali o que eu queria. Então, aqui vai ter que sobrar
o nome João, o e-mail, então vou apagar esses caras daqui, e os 2 pontos, o setor, o salário ele quer também? Não. O e-mail e o setor, tá. Então, o salário vai embora. O que faltou? Ah, faltou fechar. Faltou fechar aqui as duplas. Entendido aí? Uhum. Então, qual que é a beleza do teste? Eu tenho um input e eu tenho um output. O output, na realidade, vai ter que filtrar a Maria, né? Então, deixa eu remover daqui. Tá? Deixa eu ver o que está pegando. Tem que tomar cuidado também para o nome ser sempre único. O Bart colocou muito bem aqui, né? O pessoal colocou a questão de busca, né? Que o dicionário é melhor para buscar as coisas, melhor do que posição. Se você não souber o índice do que você está procurando. Uhum. E aí, o que mais aqui? O dict é mais performático, para busca sim. Se você não sabe qual é o índice, tem que tomar cuidado também que o nome teria que ser único, né? Então, esse aqui é um exemplo bem didático mesmo, porque se tiver 2 João Pereira, daria ruim, né? Porque o dicionário não consegue guardar aí. Essa estrutura que a gente fez não conseguiria guardar isso, tá? Beleza. Fala, Naná. Boa noite aí. Bom, em geral, quando a gente faz o TDD, a gente já roda os testes e vai corrigindo os erros que vão aparecendo. E é bom porque a gente começa a acostumar com os erros que acontecem e você acostumando com o erro, você já sabe consertar rápido, né? Então, assim, o que ele está falando? Name error. O nome filtrar maiores de 25 não está definido. Então, o que a gente vai fazer para consertar isso? Vamos criar esse cara aqui, né? Que é uma função. Então, eu vou só criar a função, colaboradores, está certo. Só criei a função, vou executar de novo o teste. Olha lá. Ele aqui tá me falando. Agora ele não dá mais um erro, ele me dá uma falha falando, olha, known é diferente dessa lista aqui que a gente colocou. Por quê? Quando a gente tem uma função que não retorna nada, o que ela retorna aí pra gente? Known. Então, ele pegou aqui como resultado da execução dessa função known e aí deu ruim na hora de retornar ali. Agora, a gente pode fazer o quê? Dar uma olhada em como que a gente vai retornar os resultados. Bom, o resultado tem que retornar uma lista. Então, vamos lá no Baby Steps, vamos retornar uma lista para ver o que ele vai me falar. Agora ele já está falando que os elementos não batem, né? Vamos tentar extrair um dos colaboradores e ver a lógica que a gente vai ter que fazer, né? Então eu vou fazer assim, colaborador igual. Vou pegar lá dos meus colaboradores, aqui pegar o primeiro. Não vai ser tão... Na verdade, vocês sabem que eu vou ter que terar aqui, né? Nesse cara. Então, for colaboradores. Vou precisar tanto da chave, que é esse cara aqui, quanto os seus valores, certo? Uhum. Então, vou pegar aqui um colaborador em colaboradores.itens. Na verdade, então, o que ele vai me retornar? Não um colaborador, mas eu vou colocar assim, o nome dele. E aí, o segundo parâmetro é a lista lá, né? Eu nem sei se eu não consigo já extrair dali no formato de idade e nome. O idade não me interessa, então eu vou colocar aqui um underline, e-mail. Qual o nome que ele chamou isso aqui? Foi setor? E setor, que é o que eu preciso, né? E o salário não me interessa. Então, tudo que não me interessa em Python, que eu não vou usar, eu coloco esse underline aqui, para indicar, eu não vou usar essas coisas. Vamos ver o que acontece?
Vou colocar aqui por enquanto um pass, mas vou colocar aqui um breakpoint para a gente ver se vai funcionar o que eu tentei fazer. Ó, então olha o que eu já fiz aqui. Ó. Eu utilizei o desempacotamento de dados, porque quando eu vou iterar nos itens, ele vai trazer um item todo. O que é um item? É um elemento composto da chave, que é uma string, que vai ser isso aqui, e o segundo elemento é isso aqui tudo, que seria essa lista. Só que eu não estou interessado em pegar a lista como um todo, eu estou interessado em pegar os valores. Essa lista sempre tem 4 valores. Então, o que eu fiz? Eu vou pegar o primeiro nessa variável, que eu chamei de underline. Por que eu chamei de underline? Porque eu não estou precisando da idade. Aliás, vou até precisar da idade, porque eu vou ter que filtrar, né? Então, vou colocar aqui. Idade, e-mail, o setor, o salário não está no problema, então não vou acrescentar ele aqui. Beleza? Beleza. Se no caso, quando você for passar esse for, nome, vírgula, quando você for passar os itens, você passar um item a mais e não tiver esse item a mais, ele vai ficar dando erro. Sim, se a lista não. A lista tem que ter, do jeito que eu fiz aqui, a lista tem que ter exatamente 4 elementos. Se tiver alguma coisa diferente, ó. Excelente pergunta aí, ó. Vou colocar o 2, você já vai ver o erro logo. Ó. Vai falar, ó o nome do erro. É um erro de valor. Muitos valores para desempacotar. Porque desempacotar é isso, é você pegar uma lista, um iterável, e tentar atribuir a valores desempacotados. Beleza? Ok. Bom, isso aqui vai ser o meu resultado, então eu vou, na realidade, colocar ele aqui numa variável para eu poder ir adicionando aqui, né? O meu resultado, eu vou começar a dar append aqui em alguns valores. Então, vamos testar o formato primeiro. Ó. Vou colocar um append. O append eu quero o quê? Eu vou querer uma tupla, então vou criar aqui a tupla, nome, ponto. Qual que é o resultado mais que ele falou? E-mail e setor, né? E-mail e setor. Então, qual que é a ideia? Em cada iteração dessa, eu vou fazer um append nessa minha lista de resultado e depois eu vou retornar esse resultado aqui. Vou rodar os testes, vamos ver o que vai acontecer. Ele me deu um erro. O que ele está me falando? Ó, o único problema é que eu incluí a Maria e ela não deveria estar inclusa porque ela tem menos de 23. Não, tem menos de 25. Não é isso? Então, o que eu posso fazer? Onde você fez a condicional, falando que tem que ter mais que 25 aí? Não fiz ainda. Justamente está dando erro porque eu não fiz o condicional. Tá, entendi. Vou fazer agora. Como é que eu vou fazer esse condicional aqui? Um if mesmo? Se idade é maior ou igual a 25. Eu só faço append para quem é maior ou igual a 25. Vamos rodar aí os testes. Isso que é o legal do teste. Ó. Deu verdinho, está passando. Pelo menos para essa massa de dados. Deu para entender aí, César? Sim. É que a gente vem de outra linguagem daí para pegar um pouco né? Sintaxe, mas o bom de vir de outra linguagem é que pelo menos você conhece lógica, né? Então é uma questão de como é que eu crio lista, como é que eu vou acrescentando o resultado lista, como é que eu filtro, como é que eu faço for nas estruturas de dados. Realmente demora um tempo, mas é muito melhor do que quem não sabe nada de programação em nenhuma linguagem, na minha opinião. É verdade. Porque aí você pelo menos sabe o que buscar já, né? Você fala, putz, eu já vi um if, você vai colocar if Python. Dicionário, como é que eu busco, né? Como é que eu pego um valor, tal. Então você pelo menos tem uns termos para estudar. Verdade. Beleza? E aí, pessoal? Meia horinha nesse aqui. Alguém mais com alguma dúvida? Também teria uma outra mais básica. Só que eu também acho que deve ser com relação ao Python, sobre debug. Não a função dele em si, é que eu vi você fazendo algumas vezes e eu perdia alguma tecla que você usava e eu não conseguia acompanhar o debug durante o processo. Não, mas debug... isso é mais avançado também? Não, debug é desse mesmo. Debug foi ensinado aqui. Qual parte aí do debug?
Putz, agora eu não lembro, mas por exemplo, você fazia um debug, aí depois acrescentava uma nova variável a ele para poder Ah, tá, verificar tá. todo o Já sei, processo. já sei, já sei. É, Vamos ver aqui alguns detalhes sobre debug, então, né? Então, para que serve o debug? Para você rodar o código e investigar e conseguir ir rodando passo a passo, beleza? Beleza. Então, por exemplo, a primeira coisa que você tem que definir é onde vai ficar o seu breakpoint, né? Então, por exemplo, aqui vou querer parar na linha 19 para a gente ver esse if aqui, porque de repente, vamos supor que eu tivesse errado, né? O meu código, que eu tivesse colocado aqui 20. E aí eu vi que eu rodo meu teste não passa, então qual que é o fluxo de desenvolvimento? Eu escrevo o teste. Se o teste não passa, aí eu vou ter que debugar o meu código para entender, né, o que está acontecendo. Então a primeira coisa eu vou lá e falo, deve ser nessa filtragem que está o erro, porque está vindo a Maria mais. Então a primeira coisa é que você coloca o breakpoint aqui, né, que é onde o PyCharm vai parar na execução do código. E aí a gente tem que rodar aqui em modo debug. Tá? Se você deixa o mouse parado, ele te mostra inclusive qual é o atalho, que no Mac é o Ctrl D. Então, olha lá, Ctrl D, ele roda em modo debug, e aí ele para na linha que ele está aqui. Quando ele para nessa linha, ele introspecta o código exatamente aqui na linha 19, e ele consegue apontar para você todas as variáveis que estão aqui presentes nesse momento. Então, como é o primeiro item da iteração no for, ó, ele coloca lá os colaboradores, o e-mail, a idade, o nome, o resultado. Então, ele mostra todo o estado de variáveis para você. Beleza? Até aqui, acho que tranquilo, Wagner? Sim, até aí tranquilo. Aí o que acontece? Às vezes você fala, eu sei que deve ser nessa expressão aqui. Óbvio que aqui está uma expressão simples, mas imagine que fosse uma expressão mais cabulosa, com AND, com OR, com um monte de coisa, e você fala, putz, não sei exatamente o que tem nesse monte de coisa. Quando você tem esse monte de coisa e quer saber o resultado da avaliação de uma expressão, no PyCharm você pode selecionar a parte da expressão, clicar com o botão direito e clicar aqui no Add to Watches. O que isso faz? Olha, ele adiciona aqui na minha lista aqui embaixo a expressão inteira e ele avalia essa expressão. O que é avaliar? É executar e te mostrar o resultado da execução daquela expressão, que aqui é verdadeira, dado que 25 é maior ou igual que 20. Era isso? O Add to Watches, que de repente era a tua dúvida, Wagner? Era ele, mas na verdade a gente estava numa parte do módulo mais avançada, porque você adicionava um resultado lá do HTTPS, do response lá, então acontecia uma coisa diferente que eu não soube porque eu acho que você apertava F7 ou F9 para ir debugando as coisas, eu não entendi direito o que acontecia no momento. Sim, aqui o que eu faço quando eu quero ir, né? Nós temos aqui os botões aqui do lado, né? Ó, que é o Step Over, Step Into, e aí tem os atalhos todos, Step Into My Code, e aí tem um Step Out. Então, por exemplo, se eu quero ir para a linha de baixo, eu vou com F8. Ó. Foi para a linha de baixo. E aí eu consigo já ver algumas coisas, alguns resultados. Eu quero saber o que acontece lá no append, internamente. Então vou utilizar, vou até pelo botão aqui, ó. Vou utilizar o Step Into. Ele vai entrar, ou entraria, não sei porque ele não entrou no append, deveria ter entrado. Porque isso aqui eu acho que a função do Python, o append ele faz interno, então ele nem me deu a função. É que aqui não está tão complexo. Mas todas essas funções, o Step Into se eu tivesse a execução de uma função aqui, deixa eu parar e debugar de novo. Por exemplo, vou colocar aqui, vou deixar o breakpoint lá. Como é que eu navego? Vai parar na linha 19. Se eu apertar F8, ele vai para a linha de baixo. Aí eu falo, eu quero investigar como é que esse adicionário está funcionando. O que eu vou utilizar? Vou utilizar aqui o botão, ó, Step Into. O que ele faz? Ele vai entrar dentro da execução da função adicionar. Se eu quiser sair agora, eu posso utilizar o Alt F8, que é o Step Out, que é tipo, eu já vi. Se tivesse mais linha de execução aqui embaixo, eu falo, não, mas
Já entendi, não quero mais olhar a execução. Quero sair dessa função aqui. Eu vou no step out. Ó. Aí ele voltou para cá, F8 para ir para a próxima linha. Na verdade, a próxima linha daqui, ele volta no for e vai lá para cima. E se eu for por Alt F9, ele segue a execução inteira até o próximo breakpoint. Como eu estou dentro de um for, ele cai sempre ali na linha 19, de novo. Não sei se era isso. Não, agora sim. Isso sim. É que como se eu utilizava o atalho, às vezes eu não sabia o que estava acontecendo direito, não peguei. Mas agora ficou claro. Quando for assim, eu até recomendo, como você tem acesso ao próprio, na própria aula, quando for assim, pode colocar a dúvida lá na própria aula, até porque depois, quando eu for passar o pente fino nas gravações, eu posso até acrescentar os atalhos, né, no próprio vídeo. Ou você coloca numa pergunta lá no chat da própria aula para ajudar. Beleza. Então esse foi o Plantão de Dúvidas Python Birds. Se você quiser aprender a programar e participar desse plantão, se inscreva gratuitamente no link que está aqui no vídeo. Grande abraço e até a próxima!